Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, vamos falar agora sobre citologia, tá? Mas já vou adiantando, não é qualquer coisa da citologia, não. Agora, a gente vai falar sobre um componente celular importantíssimo. Sabe quem é? Tu já sabe? Ah, tu já tá vendo aí, ó. Ó, nós vamos falar hoje sobre os ribossomos, que são as organelazinhas citoplasmáticas que foram descobertas lá no ano de 1955. E um detalhe importantíssimo, quando a gente trabalha com os ribossomos, podem ter certeza que dentro do assunto organelas citoplasmáticas, essas organelas aqui, denominadas de ribossomo, são uma das principais, que a gente não pode esquecer de forma nenhuma. Aí assim, quando a gente trabalha com os ribossomos, qual é a primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais? Lembrem que os ribossomos, ó, eles são organelas, presta atenção, eles são organelas não membranosas, cuidado com isso, são organelas não membranosas encontradas nas células, nas células procariontes, presta atenção, nas células procariontes e eucariontes. E uma coisa importante, tá? Lembrem que nas células procariontes, que são aquelas células que não têm um núcleo organizado pela carioteca, as células procariontes, elas não apresentam organelas membranosas. Como elas não apresentam organelas membranosas, então o que é que vai acontecer? A única organela que você encontra nos procariontes, são os ribossomos, ó. Porque os ribossomos são organelas não membranosas. São os ribossomos. E um detalhe, tá? Veja, é a única organela encontrada nos procariontes, porém, ela não é igual à dos eucariontes. Porque, olha, vocês vão ter que lembrar que, por exemplo, as organelas dos procariontes, ou melhor, os ribossomos dos procariontes, eles são menores. Ó, eles são menores que dos eucariontes, tá? A gente não pode esquecer disso. E outra coisa importantíssima sobre os ribossomos. Olha, quando a gente trabalha com esses ribossomos, aí falando muito mais dos eucariontes, claro, lembrem que esse danado desses ribossomos, eles são formados no nucleolo. Lembrem que esses caras, ó, eles são formados no nucleolo. Ah, André, eu não lembro o que é nucleolo, não. Olha, eu já coloquei a aula de componentes do núcleo aqui no cardume, tá? Na playlist de citologia. Lembrem que nucleolo é uma parte do núcleo. É um organoide do núcleo, é uma estrutura do núcleo. E é no nucleolo que a gente vai formar os ribossomos. E um detalhe, no nucleolo você forma os ribossomos e eles vão apresentar na sua composição, presta atenção, eles vão apresentar RNAs ribossomais, que são os RNAs R's, tá? Mais proteínas. Que aí eu já vou adiantando, a gente tem mais de um tipo de proteína que vai entrar na formação dos ribossomos, beleza? Aí pra tu não errar, é só tu dizer que o danado do ribossomo, ele é uma composição de RNA ribossomal mais proteínas produzidas no nucleolo. Aí depois que o nucleolo produz, manda pro citoplasma. Por isso que ela é uma organela citoplasmática.
Ela é uma organela citoplasmática, não é porque ela é formada no citoplasma, é porque ela trabalha no citoplasma. Porque, ei, o ribossomo, ele é formado no núcleo, tá? Ele é formado no núcleo, beleza? E outra coisa que eu preciso que vocês não esqueçam de forma nenhuma. Lembrem que os ribossomos, eles apresentam, cuidado com isso, eles apresentam duas partes. O danado dos ribossomos, eles vão apresentar duas partes. E quando a gente trabalha com essa coisa de duas partes, olhe, cada partezinha dessa vai ser chamada de subunidades. Então vocês devem encontrar por aí que os ribossomos, ó, eles são formados por duas subunidades. Eles são formados por duas subunidades. Aí sabe o que, vai acontecer? Sempre o desenho que vão mostrar para vocês é um desenhozinho assim, ó. Ou um desenho mais ou menos assim. Você vai ter uma parte maior, ó, e você tem uma parte menor. O que é que vai acontecer? Vê, eu vou ter uma subunidade maior. Ó, nós vamos encontrar uma subunidade maior. Se liga, tá? E nós vamos ter, ó, uma subunidade menor. Uma subunidade menor. Nós vamos encontrar uma subunidade menor. E já vou adiantando, tá? Esses dois pedaços, eles só se juntam na hora que o ribossomo vai trabalhar. Ô, monstrinho, olha pra mim. Não é pra copiar nada agora. Depois eu deixo tu copiar. Olha pra cá. Esses dois pedaços do ribossomo, eles só se juntam na hora que eles vão trabalhar. Mas tu sabe qual é o trabalho? Tu sabe qual é a função do ribossomo? Olhe, esses dois pedaços, eles só se juntam, presta atenção aqui, na hora que esse ribossomo vai fazer a famosa síntese proteica ou síntese de proteínas. Ele vai fazer a síntese de proteínas. Deixa eu dizer uma coisa. O danado dos ribossomos trabalham na fabricação de proteínas. Falou de ribossomo, falou de fabricar proteína. Encontrou ribossomo é porque ali fabrica proteína. Tem ribossomo é porque lá fabrica proteína. Tu não pode esquecer disso. Pegou uma questão que está falando de ribossomo, para tudo. Significa que ali vai ter fabricação de proteína. É a função do ribossomo. O ribossomo, ele fabrica as proteínas. Ele junta os aminoácidos para que você consiga montar a proteína. Por isso que todo lugar que cobra ribossomo ou tem ribossomo é um local que vai estar relacionado com fabricação de proteína. Não pode esquecer disso nunca. E olhe, lembrem que lá na tradução proteica, e tem aula de tradução proteica aqui, eu mostro a vocês que na parte maior do danado do ribossomo, que é a subunidade maior, eu vou ter basicamente dois espaços. Eu vou ter um sítio chamado de sítio A e eu vou ter um sítio chamado de sítio P. O sítio A, a gente sempre diz, ó, é aqui no sítio A que a gente vai ter, presta atenção, a entrada, presta atenção, a entrada, se liga, tá? A entrada dos RNAs T. E é no sítio P que eu vou ter a saída, ó, dos RNAs T. Porque o que acontece? Quando você estuda a tradução proteica, você sabe que a tradução proteica é quando o danado do ribossomo ele está lendo o RNA mensageiro. Na medida que ele lê o RNA mensageiro, que é o RNA que apresenta a sequência de aminoácidos daquele determinado tipo de proteína, quem vai trazer os aminoácidos para dentro do ribossomo, para o ribossomo unir e formar a danada da proteína, são os RNAs T, que a gente também chama de RNAs transportador. Eles transportam os aminoácidos para dentro do ribossomo. E uma coisa que a gente não pode esquecer, dentro da parte maior do ribossomo, eu vou ter um local de entrada e eu vou ter um local de saída. O sítio A recebe esse nome de sítio A porque vem da palavra aminoácido. E o sítio P recebe esse nome porque vem da palavra peptidil. Alguns desenhos mais completos, aí mais para a galera de faculdade, tá? Fala de um sítio E, que é um sítio que vem depois do sítio P, que é um sítio em que o RNA transportador ele passa para poder sair.
tá? Mas assim, vocês que vão fazer vestibular, geralmente eles não mostram o sítio E. Eles já mostram a saída diretamente do sítio P. Não tem problema, tá? O que tem problema é você esquecer que o danado do ribossomo vai participar da fabricação das proteínas. E outra coisa, viu? Ei, lembrem que esses ribossomos, ó, eles são encontrados. Olhem para mim. Os ribossomos, ó, eles são encontrados. Ó, eles são encontrados. Se liga, tá? Livres no citoplasma. Eles vão ser encontrados livres no citoplasma. Eles podem ser encontrados, olhem para mim, ó, eles podem ser encontrados aderidos às membranas, aderido às membranas do retículo endoplasmático rugoso, o RER. Lembrem que o retículo endoplasmático rugoso só recebe esse nome de rugoso porque nas suas membranas, ou seja, nas membranas dos canais do retículo endoplasmático, você vai ter um monte de ribossomo aderido, tá? E outra coisa, lembrem que você também pode encontrar os ribossomos, ó, na forma de polissomos. Na forma de polissomos, que vocês também podem encontrar por aí como polirribossomos. Aí você vai dizer assim, tá, o que é um polissomo, André? Um polirribossomo que eu nunca escutei. Olha, o polissomo é quando você tem no mesmo RNA mensageiro, você tem vários ribossomos, ó, traduzindo ele de forma simultânea. Quando você tem vários ribossomos lendo o mesmo RNA mensageiro, a gente chama isso de polissomo. A gente chama isso de polissomo. Então, ó, eles são encontrados aqui. Agora, deixa eu contar um segredo que muitos de vocês não sabem. E principalmente vocês que fazem provas muito específicas podem cair. Lembrem que naquelas outras duas organelas que apresentam DNA próprio, que são as mitocôndrias e os cloroplastos, dentro delas tem ribossomo, tá? Dentro delas tem ribossomo, não esquece isso não, viu, monstrinho? Ei, monstrinha, eu vou colocar aqui pra tu não esquecer disso, porque isso é um segredo, tá? Só vai saber quem assiste o YouTube aqui, porque tu não encontra isso em outro lugar não. Olhe, lembrem que eles também são encontrados dentro de mitocôndrias. Eles também são encontrados dentro de mitocôndrias. E eles também são encontrados dentro dos cloroplastos. Sabe por quê? Porque as mitocôndrias e os cloroplastos são outras duas organelas que apresentam DNA próprio. Se elas apresentam DNA próprio, significa que tem síntese proteica dentro delas. E se tem síntese proteica dentro delas, elas precisam de ribossomos. Então tem ribossomo dentro. Guarda essa informação que um dia ela pode te ajudar. Beleza? E assim, quando eles cobram ribossomos de vocês, ó, é só você tirar um print disso aqui que tu não erra isso mais em lugar nenhum. Vê como ficou massa o esquema. Começou sem nada. Olha como é que a gente terminou. Beleza? E com isso a gente fecha mais uma aula de citologia aqui no Cardume. Tu gostou? É tua primeira vez aqui no Cardume. Tu não me conhecia não, é? Então, ó, seja muito bem-vindo. Agora me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, deixa um comentário aqui dando moral pro teu turma, porque ajuda muito no engajamento do canal. E assim, você que está se inscrevendo agora, e você que já é antigo aqui no Cardume, que eu agradeço muito a sua participação aqui no Cardume, me ajuda mais? Ei, pega esse canal e manda pros amigos, pega essa aula e bota nos grupos que vocês fazem parte, sabe por quê? Porque quanto mais vocês me ajudam a distribuir o Cardume, quanto mais esse Cardume cresce, mais aulas eu consigo colocar aqui, tá? Para ajudar muito mais pessoas, como você, tá? E assim, eu quero ver todo mundo aqui, menina, nas próximas aulas do Cardume, tá? Beijo no coração de vocês. Valeu!